Amados irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos à aula número 126 do nosso Master Coach em prol da administração da palavra. Este programa insere-se na rúbrica do coaching espiritual, que tem como intuito a partilha da boa nova da salvação através da administração da palavra do Senhor, com vista a contribuir para a edificação da igreja, nesta era que não só somos retroalimentados com a bibliocentridade, mas também é uma era pela qual todos nós nos mantemos unidos por intermédio da fidelidade ao cânon bíblico, enquanto a palavra, a vontade, a lei e a justiça de Deus. Este programa tem como intuito a materialização de 4 principais objetivos. O primeiro deles é de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade. Por natureza, existem 3 pessoas, mas por substância existe um único Deus em glória e poder. O segundo objetivo é o de estimular a prática da meditação contínua às Escrituras Sagradas, para que aqui nós possamos encontrar a resposta, por um lado, a todos os desafios com os quais nos deparamos no dia a dia, mas também fiéis a essa mesma palavra, não nos desviando dela nem para a esquerda nem para a direita, possamos fazer atos dignos de verdadeira conversão. O terceiro objetivo é o de inculcar nas pessoas a prática da oração contínua. Orar e vigiar como Daniel, de forma que nós possamos imitar o autor, o consumador da nossa fé, ou o mestre da oração, Jesus Cristo de Nazaré, que nada fazia sem antes consultar o seu Pai por intermédio de oração, e que a última destas, antes de entregar-se a Gólgota, fez a oração de intercessão em prol da união entre Deus Pai e Deus Filho, Deus Pai e discípulos, e Deus Pai e aqueles que fossem crer nas palavras que seus discípulos haveriam de transmitir. O quarto e o principal objetivo é o de unir a igreja. Através do cânon bíblico das Escrituras Sagradas, toda a igreja ela se une através da instrução à palavra por intermédio de todo um conjunto de servos ou todo um conjunto de membros que fazem parte deste corpo, para que possa haver aqueles que meditam, aqueles que interpretam, aqueles que transmitem e aqueles que disseminam este mesmo evangelho, para que esta possa ser a forma pela qual a igreja espiritual de Cristo se mantenha unido, enquanto os soldados ou os guerreiros de Cristo aqui na face da terra, de forma que por intermédio dessa mesma fé nós possamos destruir todas as fortalezas do inimigo. Vamos assim dar início à sessão de hoje, aula número 126, de ministração da palavra, e hoje vamos estudar o tema Deus corrige e honra a seus servos. É um tema composto, porque por um lado nós vemos a correção do Senhor, esta correção que vai ser praticamente a capítulo 20, e temos por outro lado Deus a honrar a seus servos. Por um lado vemos a honra de Deus àqueles que obedecem, que nós vemos essa honra do Senhor àqueles que obedecem, quer nos capítulos 20, bem como no capítulo 21. O tema de hoje, nós vamos para efeitos pedagógicos, para efeitos de busca por uma compreensão, e esta compreensão é completa pelo Paráclito, pelo Mestre do Ensino, pelo Espírito Santo, este que vai ajudar-nos e convencer-nos a guardar a palavra nos nossos corações em separado. Então nós vamos estruturar esse estudo em 5 partes. A primeira parte, que é capítulo 20, temos quando Abraão nega que Sara é sua mulher. E vamos ver aqui, na verdade, se foi Abraão que negou, ou então se foi Abraão que apresenta Sara como sua irmã, e que não foi necessariamente Abraão ter negado que Sara era sua irmã, conforme depois Abraão vai poder justificar-se porque que assim o fez. A segunda parte é quando Abimeleque, após ter sido visitado por Deus por sonhos e ter advertido que não tocasse em Sara, ele obedece e devolve
Sara a Abraão, e mais do que devolver Sara a Abraão, ele também presenteia Abraão como uma forma de se desculpar, como uma forma de demonstrar o seu arrependimento. Ele oferece a Abraão o equivalente a 1000 moedas de prata. A terceira parte é já no capítulo 21, é quando Deus visita Sara, quando 1 ano atrás Deus tinha visitado Abraão e anunciado que dali a um tempo Sara iria conceber. E neste momento, então Deus visita Sara e Sara efetivamente concebe a Isaac. E após Sara receber Isaac, ela mostra sua alegria, dando efetivamente a esse filho o nome de Isaac, que também significa em hebraico alegria. Então vamos perceber também estas significações e também esta manifestação da glória de Deus na forma como ele agora honra a Sara e a Abraão. A quarta parte, que é Deus cuida de todos, vamos perceber os cuidados que Deus tem a todo aquele que é justo assim. Pois se Sara, após ter desmamentado Isaac, Sara depois de ter desmamentado Isaac, ela então diz ou expressa a Abraão para que ele expulsasse a escrava e o e Ismael dali da sua casa. Isso que criou um certo descontentamento a Abraão. Depois o próprio Deus fala a Abraão e promete a Abraão, por ser justo assim, que iria abençoar tanto a um quanto a outro. E a quarta e última parte é quando, mais uma vez, volta a Abraão, Abimeleque, enquanto rei de Gerar, mas ele, reconhecendo que Deus era em Abraão, pede a Abraão que Abraão também fosse honroso para com o pacto que eles tinham feito antes. Então, nessa altura, voltam a fazer um novo pacto, este pacto que é eternizado por intermédio do poço de Berseba, que Abraão ali, para honrar esse ato, Abraão dá uma oferta a Abimeleque e, por juramento, então, ele estabelece aquele como sendo um local de adoração ao Senhor e chamam aquele local de Berseba. Antes de nós darmos muita atenção e foco exclusivo a esse tema, para fazer uma ligação, vamos nos lembrar o que nós estudamos no tema anterior, na aula número 125. Essa teve como tema, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Aqui, que é capítulo 18 e 19, nós vemos Deus, após ter visitado Abraão recebendo 3 mensageiros que personificam a Trindade. Depois partem para Sodoma, mas antes deles partirem, Deus então questiona-se: ocultarei eu a Abraão aquilo que quero ir fazer em Sodoma? Porque Deus via em Abraão e já tinha testado a fidelidade de Abraão, alguém que conservava a sua palavra, e não obstante isso, alguém com quem já tinha celebrado uma aliança da circuncisão, para que este fosse ser aquele que iria instruir na justiça todos os seus filhos, isto é, Abraão fosse pai espiritual com Sara e também pudessem gerar filhos espirituais, filhos que eles haveriam de instruir para a justiça, para que, por intermédio dessa instrução, esses filhos espirituais pudessem pregar o Evangelho. Então Deus, por um lado, ele diz que tenho ouvido o clamor de Sodoma subir até mim. Então eu quero ir até lá, quero descer até Sodoma para ele confirmar se isto é verdade ou não. Então Deus assim anuncia a Abraão os seus planos. Abraão, porque era íntimo de Deus, tal como diz a sua palavra em Provérbios, que Deus,
ele abomina os ímpios, mas ele é íntimo dos justos. Então, Abraão começa a interceder para Deus. Porque não obstante 2 daqueles 3 mensageiros terem expedido para Sodoma, Abraão continuou na presença de Deus. E Abraão começa a orar e a interceder para que o Senhor poupasse Sodoma, porque Abraão sabia que em Sodoma estava o seu sobrinho Ló e a sua família. Então Abraão começa a negociar com Deus a clemência do Senhor. E Abraão primeiro conversa ao Senhor que em atenção a pelo menos 50 justos, Deus poupasse Sodoma. Depois negocia para 45, 40, 30, 20 e finalmente em 10. E depois então os anjos partem para Sodoma. Chegado lá nós vimos que esses são recebidos por Ló, que na altura encontrava-se à entrada da cidade, como porteiro da cidade, como aquele que velava pela justiça da cidade, como aquele que era o atalaia do Senhor, que ficava ali atento àquilo que eram as práticas daquele povo, porque Ló se demarcava daquilo que era o comportamento, ou a cultura, o modus vivendi daquele povo, daquela comunidade. Ló recebe estes 2 mensageiros, hospeda-os em sua casa, e não tardou que antes de se deitar, os sodomitas, todos os homens, desde os mais jovens até os mais adultos, cercassem a casa de Ló e exigissem que Ló tirasse para fora aqueles visitantes, porque eles queriam conhecer aqueles mesmos visitantes. E isso não tardou com que fizesse com que a ira do Senhor fosse desferida em forma de um golpe para que cegasse todos aqueles homens do entendimento. E eles assim passaram então às trevas, porque eles também das trevas eram e em nenhum momento quiseram se arrepender, isto é, quiseram receber a luz, que era a visitação daqueles estrangeiros que levavam a boa nova da salvação. E dessa forma então o Senhor fala por último a Ló, para que ele retirasse imediatamente os seus familiares dali, porque ele queria destruir Sodoma, lançando Sodoma ao largo do fogo, retroalimentado com enxofre. Ló parte, expede com a sua família, mas a sua esposa, porque duvidou, isto é, olhou para trás, ela ficou seca e continuou Ló e as suas 2 filhas até o destino final, que é a cidade de Sur, que significa um local pequeno. Após serem poupados, então, por último, Ló vai residir nos montes com as suas 2 filhas, e lá elas maquinam embriagá-lo para que a sua descendência, a descendência do pai, não ficasse por ali. Então, este foi o estudo que nós fizemos na edição número 125. Então, agora sim, vamos dar maior destaque, atenção ao tema 2, que é continuação. Onde termina este estudo é onde inicia este de hoje. Onde termina este que nós acabamos de fazer uma recapitulação, é precisamente onde inicia este tema do dia de hoje. Então, nós vemos que aqui diz a palavra do Senhor que Abraão muda-se mais uma vez. De onde é que vem Abraão? Abraão vem de Ur das Caldeiras, de onde saiu com o seu pai. Depois Abraão, juntamente com seu pai, destinam-se até Harã. Chegado a Harã, então lá o seu pai fica para trás, perde a vida, e Deus então começa a falar com Abraão e chama Abraão para que Abraão saísse daquela terra e fosse para uma terra que pela fé Deus queria mostrar a Abraão. E Abraão, recebendo a palavra do Senhor, guardando-a no coração, ele obedece, saindo de Harã, juntamente com sua esposa Sara e o seu sobrinho Ló, e destinam-se até Canaã. Chegando primeiramente a Betel,
depois a Siquém, ou o inverso, primeiro a Siquém, depois de Betel, e em ambos locais Abraão ergueu um altar de adoração ao Senhor, que em forma de ação de graça reconheceu o poder e a graça do Senhor que o ajudou até aquela parte. Depois disso, nós vimos que Abraão, ele chegado àquela terra, porque existia uma grande seca naquela terra. Abraão, por uma questão de sobrevivência, ele, então, viaja mais uma vez para o Egito e permanece no Egito durante algum tempo. Foi lá que, na verdade, antes de Abraão entrar no Egito, combina com Sara para que, caso o perguntassem, de forma que ele fosse poupado vida, eles respondessem que são irmãos. Mas nós aqui queremos sublinhar mais uma viagem de Abraão pela fé. Abraão vai até o Egito, permanece no Egito, e depois de onde Abraão sai do Egito com mais riqueza do que tinha, porque Faraó, ele, por ter sido avisado por sonhos por Deus, ele devolve Sara e também, em arrependimento, ele oferta a Abraão riqueza. Depois Abraão volta com seu sobrinho Ló e a sua esposa Sara para aquela zona de Canaã, que é a terra onde Deus iria lhe introduzir. Só que pelo caminho eles instalam-se numa certa zona porque eles tinham muita riqueza e o espaço físico que eles estavam passou a ser pequeno para acomodar tamanha riqueza que eles tinham. Abraão e Ló. E começa então o diabo, Satã, começa então a se manifestar em meio por intermédio dos colaboradores ou por intermédio dos escravos, quer de Abraão, quer do seu sobrinho Ló, que eles começaram a lutar entre si. E Abraão percebeu que se houvesse luta entre os escravos dele, isso significava luta entre eles dois. E Abraão, movido pela sabedoria de Deus, ele chama Ló e diz: meu sobrinho, não convém que nós lutemos, porque nós somos do mesmo sangue. Então, melhor seria que nós nos separássemos para que possamos viver em paz. Escolhe para onde é que tu queres ir. Se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se tu escolheres ir para a direita, eu irei para a esquerda. E Ló, num grande vislumbre, ele olha aquele todo vale de Jordão e vê aquele verde cipreste verdejante, escolhe aquele destino para si, e então Abraão escolhe, de contrário, ir para o oposto. É quando nós vemos que Abraão fixa-se nos carvalhos de Mamre. Isto ocorreu quando? Ocorreu, estamos a falar, há pelo menos 15 anos antes. Isto é, Abraão, nessa altura, passa a viver nos carvalhos de Mamre. E Abraão permanece neste local. Foi estando a viver nos carvalhos de Mamre que Deus, depois de 13 anos, visita Abraão e anuncia que Abraão iria passar a se chamar Abraão, isto é, de Abraão iria passar a chamar-se Abraão e sua esposa Sarai iria passar a chamar-se Sara, e que eles iriam ter um filho que viria das entranhas de Sara. Permaneceu ainda Abraão nesse mesmo local até este momento em que agora Abraão finalmente muda-se dos carvalhos de Mamre. Isto é, pelo menos há 15 anos Abraão viveu nestes carvalhos, uma zona de montes. Então, Abraão decide mais uma vez mudar-se. E Abraão parte daí, vai para a zona de Negueb, mais a sul, e instala-se em Gerar. E ali em Gerar era um outro povoado, era uma outra comunidade, era um outro governo, que tinha como rei Abimeleque, estes que eram filisteus.
Instalando-se Abraão naquela mesma zona, mais uma vez, Abraão, por receio da sua própria vida, este combina com Sara para que eles se apresentassem como irmãos. Esta é uma meia-verdade, é aquilo que nós podemos chamar de mentiras sociais, mas que foi algo que causou problemas, conforme nós vamos ver a seguir. Realmente, eles, chegados àquela região, o rei Abimeleque manda raptar Sara para sua casa. Estando lá, Deus visita por sonhos Abimeleque. E Deus anuncia a Abimeleque: não toques essa mulher, senão tu vais morrer. E vamos perceber o que significa essa mesma morte. A palavra do Senhor diz que o pecado conduz à morte. O pecado é a porta de entrada da separação eterna do homem e de Deus. O pecado em Gênesis vai conduzir aqueles que não se arrependerem pelo meio, que não reconhecerem Cristo. Entre Gênesis e Apocalipse, este pecado de Gênesis, a todo aquele que não se arrepender aqui pelo meio, que não receber a Cristo, lá em Apocalipse, na segunda vinda de Cristo, na parúzia, esses que não se arrependerem, lá eles irão conhecer a separação eterna entre Deus e esse mesmo ímpio. Então Deus aparece em sonhos para Abimeleque e diz: não toques nessa mulher, porque ela tem esposo. Nós vemos no livro de Jó, capítulo número 33, versículos 14, que a palavra do Senhor diz que Deus visita os homens enquanto eles estão a dormir. Quando o corpo está a repousar e o corpo sai da sua consciência, ali o espírito está em atividade. Porque o espírito pertence a Deus, que emprestou ao homem. E durante aquele período, Deus fala com os homens por sonhos e por visão noturna. Então nós vemos aqui, Deus fala a Abimeleque, dizendo: não toques essa mulher. E inicia aqui um diálogo entre Deus e Abimeleque. Porque Abimeleque responde a Deus: Senhor, eu não cheguei a tocar essa mulher. Eu sou inocente, porque em tudo eu bem procedi com a pureza do coração. E eu sou inocente, porque esta mulher, ela disse que é irmã da pessoa com quem ela veio. Neste caso, é irmã de Abraão. E Deus responde, reage para Abimeleque, dizendo: sim, eu sei que tu és inocente. Então Deus justifica Abimeleque e diz: devolve essa mulher, porque ela é mulher de um profeta, para que este possa orar por si, para te conservar a vida. Vamos agora recuar um pouco e aprofundar as Escrituras Sagradas, quando nós dizemos que Abimeleque
ele dialoga com Deus em sonho, ele diz que Deus, eu não toquei essa mulher, em tudo sou limpo de coração. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 22, diz que aquele que tiver a pureza de coração e de intenção, este será justificado. E nós encontramos aqui Abimeleque a justificar-se diante de Deus. Nós vemos também Deus advertir em igual modo a Abimeleque a dizer, não toques nessa mulher. Isso remete-nos a Salmo 105, versículos 5 até 19, onde Deus diz, não toques no meu ungido e não maltrateis os meus profetas. Também encontramos essa mesma exortação no livro 1 de Crônicas, capítulo 16, versículos 15. A mesma exortação de Deus para com qualquer um que queira desobedecer a Deus, por um lado, de uma forma global ou geral, e de um modo mais específico, alguém que queira tocar o ungido do Senhor, ou então maltratar um profeta. O que sucede de seguida? Nós vemos aqui, Abimeleque ficou constrangido com aquele sonho. E ele logo ao acordar, ele convoca os seus servos e as suas servas. E ele conta aquilo que havia acontecido. O que nós vemos aqui? Nós vemos que a iniquidade de uma pessoa causa sofrimento a ele e a tantas outras pessoas. O que aconteceu por causa deste ato de Abimeleque? Mesmo assim, Abimeleque justificou-se que eu não toquei nessa mulher. É que Deus tinha ferido a casa de Abimeleque. De que forma? Com esterilidade. Esterilidade é uma escravidão, é um grande pecado. Por quê? Porque os filhos são a herança de Deus. E ter filhos é uma grande promessa do Senhor. E é uma grande bondade, é o sinal de bondade e da graça, da misericórdia de Deus para com a humanidade. E, por causa deste ato de Abimeleque, por um lado Abimeleque ficou estéril, por outro lado a sua esposa e também as suas escravas ficaram estéreis por este ato. Então Deus condiciona, diz, devolva a mulher para esse profeta porque ele adorar por ti, para que tu sejas poupado, para que a tua vida seja conservada. Eles não estão a perceber. O pecado conduz à morte. Para a tua vida ser conservada, o teu pecado tem que ser perdoado, mas para isso tem que ser por intercessão de um justo, porque eu ouço a oração de um justo. Então, nós vemos aqui Abimeleque conturbado, convoca, e depois ele manda chamar Abrão. E ele diz a Abrão, por que fizeste isso? E Abrão responde, eu pensei que não existisse homens tementes a Deus aqui nesta terra. E eu receei que pudesse ser morto. Mas, efetivamente, Sara é minha irmã, porque ela é filha do meu pai. No entanto, não somos da mesma mãe. Por esse motivo é que eu, por temer que me tirassem a vida, Abimeleque devolve Sara a Abrão.
Mas não foi um ato isolado, porque isso faz nos lembrar também os filisteus quando tinham desviado a arca de Deus. Depois eles foram feridos quando introduziram a arca dentro do templo onde eles adoravam os deuses. E durante 2 noites consecutivas eles viam os seus deuses caídos, prostrados diante da arca da aliança. E eles então consultaram os seus adivinhos que disseram que isso é por causa da arca que está aqui. Devolvam a arca aos hebreus. Eles devolveram a arca como? Com ofertas de ouro, como uma forma de arrependimento, de pedir perdão por aquele lado. Nós vemos aqui Abimeleque a devolver a Abraão Sara juntamente com ofertas, presentes para Abraão, como uma forma de pedir perdão a Deus por aquele ato. E ele dá a Abraão, dá ovelhas, dá bois, dá escravos e dá escravas. Depois, para que isso ficasse registrado, Abimeleque fala a Sara, dizendo: entreguei a teu irmão. Vejam aqui. Porque Sara disse a Abimeleque que ela é irmã de Abraão. Mas mesmo depois de Abimeleque ter sabido que Sara é esposa e não irmã de Abraão, mas porque depois Abimeleque vai perguntar a Abraão: por que fizeste isso? E Abraão diz que não, realmente esta mulher é minha irmã. E porque Abraão compreendeu e perdoou Abraão, e até por de contrário pede perdão a Abraão, diz a Sara: ofertei ao teu irmão 1000 moedas de prata. E, assim, dessa forma, o véu poderá te ser coberto para que ela não possa ser uma mulher repudiada. Pois ele, assim, estava a confirmar que ele não tocou nesta mulher. O que isso significa? Deus, quando vai fazer a aliança da circuncisão com Abraão, e muda o nome de Abraão para Abraão, e Sara de Sarai para Sara, tornou-os, respectivamente, pai e mãe espiritual, para que eles fossem gerar filhos espirituais. E por intermédio de uma linhagem, pudessem então ser os antepassados de Cristo, que é o Salvador da humanidade. Por essa razão é que Deus, apesar daquela meia mentira, daquela mentira social, que causou problemas a Abimeleque, Deus intervém por intermédio de sonho, fala em sonhos para Abimeleque, para que isso não colocasse em causa o plano de Deus da salvação da humanidade, que é a soteriologia, a teologia da salvação, que Deus já havia pregado lá atrás a Adão e Eva, quando disse: o filho da mulher pisará a cabeça do filho da serpente, que estava a anunciar a Cristo, que era o proto-evangelho. E mais uma vez nós vemos que o diabo, sendo o pai da mentira, ele não parou, não desistiu, e de todas as formas tentou impedir o cumprimento do plano de Deus, este sendo uma profecia, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, porque Deus não é homem para mentir. E mais uma vez, Deus em sonho fala para Abimeleque: devolva essa mulher, porque é mulher de um profeta, para que ele possa orar para te curar. Então nós vemos, de seguida, Abraão, mais uma vez, como íntimo de Deus, Abraão intercede por Abimeleque, ora por Abimeleque. Isso faz nos lembrar livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículos 3 até 19. Nós vemos Daniel, ele como um intercessor que rogou
pelo perdão, pelo livramento dos hebreus que estavam na Babilônia, cativos. E Daniel, ele lá não diz, eles pecaram, ele diz, nós pecamos, mesmo ele sendo um homem que era fiel a Deus. Então, ele intercede pelo livramento de seu povo. Encontramos aqui Abraão a interceder para que Deus curasse a Abimeleque e a sua casa, porque estes tinham sido feridos pelo pecado da esterilidade. Nós sabemos que o pecado conduz à morte, que é a separação eterna entre o homem e Deus. Depois disto, nós aqui vimos 3 pressupostos. O primeiro pressuposto é que isto aconteceu 15 anos depois. Por quê? Porque há 15 anos antes, Abraão tinha se introduzido e estabelecido sua morada nos carvalhos de Mamre. E nesta altura, Abraão, depois desse período, muda-se para uma terra que não conhece. Foi, pela fé, cumprir uma missão. O segundo pressuposto é que Abraão e Sara já haviam antes também ocultado que eles eram marido e mulher quando foram para o Egito. E lá também Deus feriu o faraó. Ao ter ferido o faraó, Faraó devolve Sara para Abraão e dá-lhe presentes. Deu riqueza a Abraão. Tratou bem Abraão como Abraão combinou com Sara, para que fosse poupado a vida. Vemos um terceiro pressuposto aqui também pela forma como Abimeleque, sendo visitado em sonhos por Deus, este também obedece ao Senhor e devolve ao profeta aquilo que era do profeta, porque o profeta é um servo do Senhor, é um ungido do Senhor. Consequentemente, se você toca um profeta ou ungido, está a tocar ao próprio Deus. Abraão ora, intercede e Abimeleque é curado daquele pecado que iria lhe conduzir à morte, porque Deus disse, certamente morrerás, tu e os teus familiares, por causa da falta de uma pessoa, neste caso de Abimeleque. Então nós vemos agora no capítulo 21, nós vemos que depois, de seguida, Deus visita Sara. Um ano depois, porque um ano antes, Deus tinha visitado Abraão e anunciado que, por estas alturas, daqui a um ano, Sara irá conceber. Então Deus, para cumprir a sua promessa, volta para Sara. E Sara concebe. E Sara nasce um filho que Abraão dá de nome Isaac. Isaac, que em hebreu, significa alegria, aquele que ri. Por um lado, nós vemos que Sarai, quando ela não era Sara, ela ri quando o anjo anuncia que ela haveria de conceber. E o anjo pergunta a Abraão, por que Sara está a rir? Será que existirá algo impossível para Deus? É o que o anjo pergunta.
Mas nós vemos agora, Sara efetivamente, ela diz que eu estou alegre porque Deus me alegrou por ter dado um filho na minha velhice. Quem diria que Abraão pudesse conceber, pudesse ser um pai na sua velhice de alguém que também está numa idade avançada. Ela diz, tal como eu me alegro, certamente também as pessoas irão se alegrar. A alegria de Deus. Isaac, em hebraico, alegria, rir, satisfação, agrado. Este agrado de Deus nós encontramos no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículos 18 e 19. Lá diz a palavra do Senhor que o ouro e a prata, a riqueza que o homem obtém, é uma dádiva do Senhor, é um dom de Deus. Isso traz alegria. No entanto, de uma forma ainda mais profunda, nós encontramos a mesma disposição, mas com uma outra concepção. Em 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18 e 19, em que aqui Paulo escreve essa carta a Tessalônica, e Paulo, ele manifesta a sua alegria por aquele povo ter guardado a palavra de Deus. Paulo tinha visitado Tessalônica na sua segunda viagem missionária. E reunindo-se na casa de Jason, porque eles estavam a ser perseguidos como cristãos, faziam encontros ocultos em casas pessoais, privadas. Nessa ocasião, Paulo converte a alguns tessalonicenses. Só que, depois disso acontecer, alguns membros da comunidade, sabendo disso, quiseram deter a Paulo. E Paulo sai nas ocultas e expede-se. E Paulo, onde continuou a sua missão enquanto missionário da palavra de Deus, ele intercedia pelos tessalonicenses que tinham ficado lá atrás, como sendo um pai apostólico. E Paulo, depois Paulo estando em Corinto, ele é visitado por Silas e Timóteo. E Paulo então escreve a carta 1 de Tessalonicenses e entrega a Timóteo para que Timóteo levasse aquela comunidade. E Paulo aqui manifesta a sua alegria, porque Paulo fica a saber que aquele povo conservou a sua fé, a sua fidelidade em Cristo. Não obstante os problemas que ocorreram, os perigos que existem, perseguição nomeadamente. Ora, a perseguição, que nós chamamos como provações, tribulações, são por Deus permitidos para que os homens amadureçam a sua fé. Então, Paulo agora, ele alegra-se, porque este povo conservou o Evangelho, mesmo tendo sido perseguido, tornaram-se maduros na fé. Então, este sentido de alegria que nós vemos aqui no Antigo Testamento, em Eclesiastes 5, 18 e 19, e esse sentido de alegria que encontramos agora em Paulo, que manifesta alegria pelo fato dos tessalonicenses terem guardado a sua fé, terem perseverado diante das provações, das tribulações, das perseguições e tornaram-se maduros na fé, fez com que Paulo ele escrevesse a sua alegria, satisfação, gozo por testemunhar aquele crescimento. Então nós aqui vemos a verdadeira atitude de um pastor maduro
que ora e intercede pelo seu rebanho para o crescimento espiritual destes. E esta é a riqueza de Paulo. A riqueza de Paulo é a salvação de outras pessoas, que ele assinala aqui qual é a alegria de Paulo. Então nós vemos, voltando para aqui, fizemos uma viagem pela Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, voltando para Gênesis, nós vemos aqui Sara, ela manifesta a sua alegria pelo nascimento de Isaac e dá de nome Isaac. Após o nascimento de Isaac, que Abraão batiza de nome de Isaac, passado 8 dias após o nascimento de Isaac, cumprindo a aliança da circuncisão que Deus fez com Abraão, Abraão circuncida a Isaac. Então, Isaac cresce. Após Sara desmamar a Isaac, estamos a falar de um período depois de 2 anos, 3 anos de idade de Isaac, Abraão faz um grande banquete para celebrar este marco. Por quê? Porque para Deus tempo é uma sucessão de fatos. Se nós nos dias de hoje celebramos a vida de uma pessoa por intermédio de aniversário ano a ano, nós vemos aqui Abraão a celebrar um marco no tempo de vida do seu filho, que é o momento em que este deixa de se alimentar de leite materno. E Abraão faz um grande banquete em celebração a este marco. Enquanto isso acontecia, Sara agora tem mais tempo de olhar para os seus 2 filhos, no caso, Ismael e Isaac, e ela vê Ismael a brincar alegremente. Sara então chama Abraão e diz a Abraão: Abraão, mande embora a escrava e o seu filho, porque quem vai herdar a promessa ou a herança é o meu filho Isaac. Abraão, quando ouve isso, ele se entristece e fica amargurado por aquilo que ouviu. Não fica amargurado no sentido de ficou com mágoa, mas ficou triste com o que ouviu vindo da sua esposa, quando para Abraão este assunto já havia sido encerrado lá atrás. Estamos a falar de cerca de 14 anos atrás, 13 anos atrás, porque agora tem Ismael a idade de 15 anos. E então, Deus deixa Abraão e fala para Abraão. Diz: Abraão, ouça e obedeça tudo quanto Sara te disser. E não te preocupes, porque eu irei abençoar os 2. Porque os 2 para Deus eram ambos filhos espirituais de Deus. E ele diz: nos 2 irão descender geração de reis. Então, não te preocupes com isso. Faça somente aquilo que Sara está a dizer. E Abraão, então, prepara pão, prepara odre de água, e na manhã seguinte, ele despede a Agar e ao seu filho Ismael. E eles partem e vão
pelo percurso do deserto de Berseba. E lá, quando acaba a água pelo caminho, Agar instala o seu filho na sombra de uma árvore e ela senta-se no lado oposto, porque ela diz no seu coração que não quero ver o meu filho a morrer. E ela então começa a chorar, entristecida por isso. Agar chora pela dor de ver que o seu filho corria risco de vida por não ter alimento essencial, que é a água, estão em meio a um deserto. E então Deus ouve mais uma vez o choro de Agar. Por quê? Porque Deus já tinha mandado que Agar desse nome a Ismael, de Ismael, que significa Deus ouve. Então Deus mais uma vez ouvindo o choro de Agar, em resposta ao choro de Agar, Deus desce e fala para Agar dizendo: eu ouvi o choro do bebê. Estão a perceber o que é isso? Eu ouvi o choro do bebê, mas quem chorou foi Agar. Bebê não, já não é bebê Ismael nesta fase. Eu ouvi o choro da criança, do menino. Tinha Ismael agora a idade dos seus 15 anos. Chamava-se Ismael, significa, efetivamente, Deus ouve. Então Deus desce e conforta e fala para Agar. Dá-lhe o quê? Dá-lhe a sua palavra. Dá-lhe a sua promessa. Dá-lhe a sua esperança. Faltando daí, da parte daquele que recebe a palavra, a fé para guardar aquela palavra e andar segundo aquela palavra. E Deus diz então a Agar: levanta-te e continua, porque eu irei abençoar esta criança. E quando Agar efetivamente levanta-se do mar da tristeza, da derrota, ela ergue-se. Quando ela ergue a sua cabeça, ela vê um poço de água. Então ela agiu pela fé naquela palavra que Deus levou até ela por intermédio do mensageiro. E Agar então aproxima-se ao poço de água, enche o seu odre de água e continuam. Diz a palavra do Senhor que Deus fez de Ismael, ele cresceu ali no deserto e ele tornou-se um grande argueiro, um homem hábil, um homem com dom, com talento, que tinha a habilidade de sobreviver e de reinar ali no deserto. E Agar apresenta ao seu filho Ismael uma mulher egípcia, mais uma vez uma mulher africana, porque Agar também era africana, egípcia, para que esta fosse ser esposa de Ismael. Depois disso, porque Deus cuida de todos, nós vemos em 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, em que Deus, ele ouve a oração do justo, ele vê a justiça do justo e ele abençoa abundantemente ao justo. É a forma como Deus cuida, por um lado, de Ismael, por outro lado, de Isaac. Depois disto, vem o rei de Gerar, zona de Negev, que é quem? Abimeleque.
Abimeleque agora ele vai ter com Abraão. Repare, Abimeleque procura Abraão agora. Por quê? Porque antes, quando Abraão orou, intercedeu por Abimeleque, para que Deus restaurasse a vida e livrasse Abimeleque a sua casa da praga ou de terem sido feridos pela esterilidade. Abimeleque depois, para ele ter ofertado Abraão, ter devolvido Sara, ter ofertado Abraão, Abimeleque depois convidou para que Abraão vivesse em paz naquela terra. Dizendo, Abraão, escolhe onde tu queres viver e vive em paz. Nesta altura, Abimeleque agora procura Abraão e vai ter com Abraão. Diz, Abraão, eu vejo que Deus é contigo. Isto é, Abimeleque procura Abraão agora para pedir favores e para pedir uma aliança com Abraão, mas já tinham feito uma aliança. Mas vem pedir uma renovação dessa mesma aliança, mas agora é Abimeleque quem vai ter com Abraão, reconhecendo que Deus era em Abraão. Como, quando e por quê? Primeiro, porque Abimeleque, ele foi dito por Deus em sonhos que Abraão era um profeta. Segundo aspecto, quando Deus diz devolva essa mulher, porque ela é mulher de um profeta, ele lá orar por ti. Em segundo lugar, Abimeleque viu o efeito da oração de intercessão e de cura de Abraão na sua própria vida, de tal forma que ele e a sua casa fossem curados da esterilidade. Então, Abimeleque já tinha provas mais que suficientes, bastantes, de quem era Abraão. Abimeleque agora procura Abraão e vai dizer, Abraão, eu te peço que tu honres a aliança que eu fiz contigo atrás, de forma que no futuro tu também não possas fazer-me mal. Isto é, Abimeleque vê que Abraão está a crescer em glória, em poder, em graça. Está a tornar-se um gigante, mesmo Abimeleque sendo o rei daquela zona. Mas vê Abraão uma grandeza muito superior a ele que é o rei. E diz, Abraão, eu te peço que façamos uma aliança para que tu amanhã não possas violar a aliança que eu tenho contigo. Então Abimeleque pede que Abraão jure que não vai lhe fazer mal. Então Abraão diz, eu juro. Então, após esse juramento, nós vemos aqui Abraão, ele faz uma reivindicação para Abimeleque. Diz assim, os teus servos, eles contenderam contra um poço que eu abri. Bom, nós podemos aqui questionar, mas qual era a profissão de Abraão? Qual era o dom, qual era a habilidade que Abraão tinha? Abraão, por aquilo que eram as suas riquezas e posses, percebemos que Abraão era um criador de gado, era um pastor. Naturalmente que, peregrinando pelos desertos, ele tinha que encontrar sustento para o seu rebanho. E ele era ágil em abrir poços. E ele aproveita esse momento para reivindicar, reclamar a Abimeleque, dizendo, mas como quem diz indiretamente, você já está a violar a nossa aliança. Contenderam contra os meus servos e tiraram de nós um poço que nós tínhamos aberto, quando você tinha dito que nós poderíamos viver em paz aqui. Estão a perceber esta parte? Então,
Abimeleque diz assim: eu não tenho sabido disto, tu não me disseste isso aqui, só estou a saber disso agora, então eu ignoro esse fato, porque não tenho sabido disso. Se tu tivesse me dito antes, alguma coisa eu poderia ter feito. Não tenho sabido disso, já dizer-me somente agora isto. Então Abraão abre um novo poço ali em Berseba e separa 7 novilhos. Abimeleque pergunta a Abraão o que significam esses 7 novilhos que está a separar. E Abraão então diz que é a minha oferta para selarmos esta nossa aliança. Então, se antes nós víamos Abimeleque a ofertar a Abraão, agora vemos Abraão a ofertar a Abimeleque. E Abraão diz que esta minha oferta é para que este poço que eu abri agora em Berseba signifique que há de haver uma paz eterna entre nós, para que não volte a acontecer aquilo que aconteceu com o poço que eu tinha aberto, com que os teus escravos, os teus servos haviam reivindicado e retirado de nós. Então, que este poço seja o sinal da paz entre nós, e esta é a oferta que eu te dou. Então, Abimeleque, concordando com tudo, Abraão, então, batiza aquele poço como sendo o poço de Berseba. E, então, Abraão honra, isto é, batiza aquele poço em honra a Deus, dando o nome de Berseba, e ali adora, é uma forma de invocação ao Senhor, e ali adora também o Senhor através daquele altar. Tendo chegado a esta parte, terminamos a primeira parte de exposição. Abre-se agora um momento para a colocação de questões, de comentários, de sugestões, para tornarmos o nosso estudo participativo e também mais profundo. Muito obrigado. A paz, irmãos. A paz. Obrigado. Eu aqui tenho umas 2 questões sobre o estudo de hoje. A primeira questão é: o que o Abraão sabia sobre os egípcios para que combinasse com a sua esposa um plano de fingir como sua irmã? A seguir, o povo antigo, quando cometesse um erro, em seu reconhecimento dava uma oferta. E hoje nós praticamos esse tipo de comportamento? Estimados irmãos, saudações. Queria primeiro agradecer por este tema. É um tema muito forte, o tema que Deus corrige e honra seus servos. Digo isso porque a correção de Deus, para até Deus buscar nos corrigir, para de seguida nos honrar, é porque demonstramos assim um desejo de sairmos daquilo que é a nossa vida antiga. Então, é por isso que este tema fala muito comigo, porque sou uma dessas pessoas que estou constantemente a tentar sair da minha vida anterior, da minha vida no pecado, agora para a luz do Senhor. Então, é um tema muito forte, comunica-se muito comigo. Queria, só para estender um pouco mais esse meu entendimento, questionar o seguinte: qual é o pecado de Abimeleque para com Deus até o ponto de ser ferido pela esterilidade abundante em sua casa? Porque a meia mentira de Abraão e Sarai recaiu sobre Abimeleque, sendo que este era inocente.
Hoje, qual é o perigo de contar meias verdades ou mentiras sociais? O que Isaac representa para a história de fé de Abraão e Sarai e na descendência que Deus prometeu a Abraão? A descendência, quer dizer, os vários filhos que Deus prometeu a Abraão, descendência mesmo neste nome. Como é que hoje podemos trabalhar a nossa fé por forma a Deus ouvir nossa voz ou nossas súplicas e abrir-nos poços em meio a desertos? E abrir-nos poços em meio a desertos. Qual é a importância da verdade no Evangelho e como podemos treinar a nós próprios a dizer a verdade, mesmo quando essa verdade, pode custar a nossa própria vida. Qual é o estilo de vida que devemos levar por forma a sermos corrigidos e honrados por Deus? Para fechar, gostaria de saber qual é o modelo sugerido por Cristo para o sincero arrependimento e a expiação de nossos pecados. Boa noite. Obrigada pelo estudo de hoje, principalmente porque a minha questão é mesmo direcionada à primeira parte do estudo, sobre o fato do Abraão, que é pai da fé, ter negado, aliás, não nega, mas omite que a Sara é sua mulher. Durante a explanação do coach falou daquilo que se considera mentira social. Mas, em contrapartida, os psicólogos, sociólogos, antropólogos, etc., pessoas que lidam com a sociedade ou com o estudo do homem, dizem que a mentira é um instinto humano e faz parte do comportamento do homem. Seja a mentira leve, seja a mentira pesada, a mentira é um comportamento humano, principalmente no que concerne à mentira social. Está ao mesmo patamar que a mentira. Entretanto, fui também, me baseei em alguns versículos da Bíblia. Deus condena a mentira, seja ela uma mentira social, seja ela qualquer tipo de mentira.
Vou recorrer ao livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25, onde diz que: pelo que deixai a mentira e falei a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros de uma mesma família. Abraão disse uma meia-verdade. De fato, a Sara é sua irmã. A Sara é sua irmã. Mas, entretanto, não disse a verdade que faria com que o rei Abimeleque não tomasse a sua esposa, por temer ser morto. Para mim, ele mentiu. O coach pode ter uma apreciação diferente. O Constantino pode também ter uma percepção diferente. Aliás, todos nós aqui, quando lemos a Bíblia, temos sempre uma percepção diferente daquilo que contém o livro sagrado. Bom, na minha percepção, sendo que ele mentiu, eu gostava de perceber do coach que lições nós, como humanos, podemos tirar sobre a mentira social que o Abraão cometeu e sobre o amor incondicional de Deus. Amados irmãos, muito obrigado por essas ricas questões que vão certamente tornar o nosso estudo mais proveitoso, mais enriquecido, mais participativo, mais inclusivo, mais agregador. Enfim, vai diversificar e tornar este culto, esta ministração um verdadeiro banquete celestial em que não vai nos faltar nem o maná, nem codornizes, nem nuvens, tampouco fogo, para podermos permanecer, por um lado, no caminho do Senhor, mas também para podermos ser daqui cheios da sua palavra, do seu Santo Espírito, que é uma compreensão de forma a que possamos estar habilitados a poder cumprir atual e futuras missões que o Senhor tem reservado para nós, porque a palavra de Deus é uma ferramenta, é um instrumento para podermos nos libertar a nós próprios e depois também por intermédio dessa palavra de Deus, que é uma espada, possamos também libertar a todo o mundo. Possamos ser então esses instrumentos de Deus que vamos levar a salvação, que é a verdade, para aqueles que vivem nas trevas. Vou começar por responder essas perguntas pela ordem pelas quais elas chegaram. A primeira destas é: o que Abraão sabia sobre os egípcios para que combinasse com Sara um plano de fingir que eram irmãos? O que Abraão sabia do Egito é que os egípcios eram um outro povo. O que Abraão não sabia dos egípcios era se eles tinham ou não temor a Deus. Então, conforme nós vemos na forma como Abraão se justifica a Abimeleque, que são filisteus, aqui na margem sul e na zona de Negueb, ele diz que ele não sabia se estes temiam ao Senhor. Por essa razão é que ele temia a sua vida, enquanto alguém que herdava a promessa e a aliança de Deus. Então, tudo que estivesse ao seu alcance não poderia abrir a mão de ser o depositário e o herdeiro da promessa do Senhor, que era uma aliança, para que ele não pudesse assim frustrar os planos de Deus, porque isso também poderia lhe ser cobrado, caso ele então não tivesse sabido guardar a aliança, que é andar com o Senhor, conforme Deus dizia que eu conheço Abraão porque tenho visto como é que Abraão tem andado até esta parte. Eu confio em Abraão que este vai instruir os seus filhos no caminho do Senhor, para que não se frustre o plano de Deus de salvação da humanidade por intermédio da aliança que ele faz com Abraão, que apontava para o envio do Salvador da humanidade, que é Jesus Cristo de Nazaré. Por essa razão é que um dos evangelhos apresenta Cristo como sendo filho de Abraão. Então nós vemos aqui esta paternidade, esta aliança patriarcal que, tendo sido feita com Abraão, era voltada para
este que é o primogênito dos primogênitos, que é Jesus Cristo, para que viesse então e instaurasse o plano de salvação da humanidade. Número 2, o povo antigo oferecia algo para reconhecer o erro. E hoje, praticamos esse ato. Este ato não é um ato exclusivo, não é um ato que tem épocas. Este é um ato que representa a forma como nós nos aproximamos e como nós honramos a Deus. Isso faz nos lembrar a forma como Caim e Abel foram dar a sua oferta para Deus. Isso faz nos lembrar a forma como hoje nós cuidamos das 24 horas que nós temos por dia para podermos fazer atos que sejam atos justos diante do Senhor e também para podermos usar essas 24 horas como prática da verdadeira espiritualidade, que não é jejuar, mas é praticar a justiça. Então, isso é intemporal. A pessoa só dá aquilo que tem. Você nunca vai dar aquilo que não tem. Consequentemente, se uma pessoa diz, eu não tenho nada, o que você vai dar se você diz que não tem nada? Se isso é o que tu sabes, e isso é o que tu guardaste no teu coração. Ora, ainda que tudo que eu tenha seja a palavra de Deus, eu quando for visitar alguém, vou deixar a palavra do Senhor. Vou orar com a pessoa. Onde eu for, vou também orar pela pessoa. Então, esta prática é uma prática que é intemporal. Significa que esta prática não é só daquela época, não é só da antiguidade, é uma época que vai existir por todo sempre. Depende de como é que cada pessoa honra a Deus. Se você tem só uma árvore de limão, há de tirar limão quando for visitar alguém, 2, 3, 4 limões há de levar e há de ofertar, porque é aquilo que você tem. Da mesma forma que nós vimos a oferta da viúva pobre. Cristo olhou para vários ofertantes. Cristo diz, esta mulher, ela deu somente 2 moedas. Mas esta mulher, pelo seu ato de fé, ela deu a oferta que mais me agrada do que todos estes que estão aqui. Então, é sobre a forma como nós honramos a Deus, a forma como nós cuidamos das 24 horas que nós temos por dia, a forma como nós nos comportamos diante da palavra de Deus, se ficamos a dormir enquanto estamos a ouvir a palavra de Deus, se ficamos acordados, se ficamos atentos, se guardamos a palavra, se praticamos a palavra, se meditamos, se refletimos, se praticamos o bem. Isso sim é que é a nossa honra diante de Deus. Número 3. Qual é o pecado de Abimeleque para com Deus até o ponto de ter sido sofrido pela esterilidade? Ter sido ferido, muito obrigado, pela esterilidade. Então, o pecado de Abimeleque foi a sua ignorância. Esse foi o pecado de Abimeleque, foi a sua ignorância. E efetivamente, Abimeleque, ele não tocou em Sara. Apesar de ter sido ignorante aquele fato, a ignorância não te isenta da falha. Apesar dele ter sido ignorante para aquele fato, ele depois não tocou em Sara. Por essa razão é que ele foi justificado diante de Deus. Quando Deus lhe julga por sonho e diz, não toques nessa mulher, devolva ela, senão vais morrer. Abimeleque diz a Deus, Senhor, irás condenar a um justo? Se eu não toquei essa mulher, por que vais me punir? É por isso que Deus diz, eu sei que tu, o quê? Guardaste o teu coração. Abimeleque diz, eu sou puro de coração porque eu não pequei. Deus disse, sim, eu sei que tu não pecaste. Por essa razão é que te advirto. Devolva essa mulher. Então, o pecado de Abimeleque com Deus foi esse. Tocou como? Não tocou no sentido de conhecer a mulher, porque ele não conheceu a Sara. Mas ele mandou raptar a Sara. E na ignorância dele,
por ter acreditado na apresentação de Abraão e de Sara a ele acabou sem saber, levando mulher de um profeta. Por isso é que Deus, conhecendo que ele não tinha pecado, visitou ele em sonhos e disse: devolve essa mulher, porque ela tem marido. Número 4. Por que a meia mentira de Abraão e Sara recai sobre Abimeleque, sendo que Abimeleque era inocente? O que acontece é que Abimeleque não conhecia Sara. Abimeleque foi mandar raptar uma mulher que era uma mãe espiritual. Abimeleque sabia, não sabia. Deus já tinha feito uma aliança com Abraão e Sara. Tinha trocado o nome destes para que estes fossem ser descendentes de Cristo. Tinha uma missão. A principal missão de Deus para a humanidade, estes eram portadores desta missão. Então, por essa razão é que esta meia mentira recai sobre Abimeleque. Abimeleque é usado pelo tentador, pelo pai da mentira, que usou Abimeleque para que tentasse impedir o plano de Deus de salvação da humanidade. Como? Não por via de Ismael, mas por via de Isaac, que Deus já tinha prometido antes, já tinha falado com estes, já tinha feito aliança com estes. Então, isto é que foi a razão pela qual isto recai sobre a culpa, a acusação, cai sobre Abimeleque, ele se justifica e muito bem. E Deus lhe perdoa, por isso Deus diz: devolva para ele orar por ti e te curar desse pecado. Isso quer dizer que nós estamos a perceber aqui que a responsabilidade que Deus nos dá é muito grande. Por quê? Porque o diabo é pai da mentira. Aparentemente você pode ver um caminho está livre aos teus olhos físicos. Mas entre fazer e não fazer, melhor é não fazer. É isto que dá para perceber e entender que a responsabilidade é muito grande quando nós somos cristãos, porque a tentação cresce cada vez mais que você avança na fé. Só que quanto mais cresce a tentação, Deus te dá mais experiências, mais capacidade, mais discernimento. Você já não é imaturo para provar toda coisa, dizer: não, eu queria provar o sabor disso, quero provar o sabor disso. Você já não é um imaturo na fé para viver assim. Não é? Então aqui cresce a tua prudência, maturidade na fé, prudência, autodomínio, autocontrole, dominar as suas paixões. Entre fazer e não fazer, é melhor não fazer quando você tem dúvida. É isto que estamos a observar. Número 5. Hoje, qual é o perigo de contar meias verdades ou meias mentiras ou mentiras sociais? O que acontece é que a palavra tem poder. O livro de Provérbios diz que a palavra é vida ou é morte. Escolha o bem para que ela te dê vida. O que acontece? O diabo, ele está sempre a observar, ele conhece as pessoas que ou cresceram num ambiente em que a mentira é tolerável. Há ambientes, há pessoas que toleram mentira, mas há pessoas que não toleram mentiras. Há pessoas que você diz mentira uma vez, te corta a relação. Há pessoas que você conta uma mentira, até pode sorrir contigo. Isso é o quê? É o coração da pessoa.
Aqui não estamos a falar de extremismo, estamos a falar de transmitir valores. Não porque essa pessoa que pode cortar relações seja um extremista, mas talvez está a transmitir um valor que, se tu compreenderes, pode te conservar para a vida inteira. E lá no futuro você pode agradecer aquela pessoa. Foi usada por Deus em algum momento para te mudar de algo que, se tu mantivesses aquela coisa, iria te levar para a separação eterna com o Criador. Voltando para a questão. Qual é o perigo de contar meias verdades ou mentiras sociais? Você começa com meia verdade, vai crescendo essa meia verdade. Passa a ser uma prática. Então, ainda que você seja aceito, aprovado pelas pessoas, você é reprovado diante de Deus porque não tem caráter. Quando você está sozinho, ninguém está a ver, você está você e você. Você é o espelho. Você e Deus. Você não é nada daquilo que você fora. Aquelas roupas todas que você pôs fora, essas roupas é para o homem ver. Deus vê a tua roupa carnal. O teu espírito é o que Deus vê. Deus não se emociona se você pôs roupa rota, pôs roupa mais cara. Para Deus isso é igual. Deus quer as tuas vestes espirituais. Esse aqui é o adorno de Deus. O que Deus adora os seus servos são com vestes espirituais para você ter caráter diante de qualquer pessoa, entidade, tempo, hora, espaço. Diz sim ou diz não. Quer gostem, quer não gostem. A mentira, ela sempre salva pessoas. Uma mentira, a verdade salva pessoas. Uma mentira pode criar guerra. Uma mentira cria uma guerra grande. Uma mentira prejudica muitas pessoas. Então não existe para Deus meia mentira, muito mentira, grande mentira. Existe sim, existe não. Existe certo, existe errado. Existe verdade, existe mentira. Então, o perigo de contar meias mentiras ou mentiras sociais é que elas podem perigar aquilo que é mais importante, que é a salvação. Deus pode ter um plano. Os planos de Deus é como o tempo. O que é tempo para Deus? É uma linha. Por quê? Porque para Ele passado, presente e futuro é uma linha igual. Mas para nós, passado é ontem. Hoje é aqui, futuro é amanhã. Para nós. Pela nossa presença. Isto é, pela nossa identidade enquanto um ser consciente que tem uma materialidade que conta o tempo. Para nós existe passado, presente e futuro. A promessa de Deus, você pode se esquecer o que Deus falou contigo há 7, 10, 15, 20, 30 anos atrás. Você se esquece. Você é limitado. Deus não se esquece. Então, se você profere uma mentira, uma meia mentira, você pode bloquear a bênção de uma outra pessoa. Relativamente àquela mentira, aquela meia verdade que você montou, bloqueia uma outra pessoa. Se você é diante de uma pessoa que você vê que essa pessoa está a falar uma mentira e você repreende ou chama atenção, não é assim. Fala a verdade, é assim. Ainda que aquela pessoa se conturbe, mas eventualmente você tentar salvar essa mesma pessoa e está a salvar aquele a quem se destinava essa mentira ou verdade pela qual você profere. Porque às vezes nós mentimos sobre outras pessoas, sobre outros povos, sobre outras nações. E isso cria a ira do Senhor que prejudica outras pessoas quando o autor da mentira é uma outra pessoa. Então, por essa razão é que é um grande perigo por causa da questão da salvação, que é eterno. Seja, o que Isaac representa para a história da fé de Abraão e Sara e na descendência prometida? Isaac é o filho da promessa. Isaac é aquele que iria herdar a bênção espiritual para que, por intermédio dessa bênção espiritual, fizesse fé à aliança patriarcal que Deus celebrou com Abraão, que escolhe Abraão para ser o patriarca, para que, por intermédio de Abraão, pudesse descender uma linhagem daqueles que seriam antepassados de Cristo. Então, isto é o que representa Isaac. Isaac representa Cristo. Abraão representa Deus Pai.
Isaac representa Deus Filho, Jesus Cristo. Esta foi a linhagem, esta é a descendência de Cristo. Então, na história da fé, Abraão é o pai da fé e Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Então, na história da fé, porque Abraão andou pela fé, então Abraão cumpriu, por intermédio da sua justiça operada por ele, de tal forma que Deus cumprisse a promessa de dar a Abraão Isaac. Então, Isaac é o filho da promessa. Para que por intermédio de Abraão, então, pudesse se materializar ou cumprir todo aquele plano que Deus tinha pregado lá no Jardim do Éden, quando Deus anunciou no julgamento a serpente, a Eva e Adão, Deus anunciou a Cristo. Número 7. Como é que hoje podemos trabalhar a nossa fé? De forma a Deus ouvir nossas súplicas e abrir-nos poços em meio a desertos. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o deserto é um local muito seguro. O deserto é um local muito saboroso. O deserto é um local onde Deus nos admoesta. O deserto é um local onde Deus nos leva quando estamos em perigo. Por quê? Porque o sofrimento é parte da vida cristã. Não existe vida cristã sem sofrimento. Então, você não é cristão. Se você é cristão verdadeiro, você vai aceitar o sofrimento. Porque Cristo, ele padeceu na carne e no espírito. E ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, a nossa fé é, efetivamente, o instrumento e a ferramenta em que Deus nos lapida para que, em meio a desertos, nós possamos continuar a crescer e salvar pessoas. Então, o sofrimento é parte da vida cristã. O deserto é necessário nas nossas vidas. E o deserto é, na verdade, o local mais seguro onde nós podemos nos encontrar. São locais secretos onde nós nos encontramos com Deus. O servo que age em público e diz, eu falei com Deus. Ele, quando fala com essa autoridade, quem ouve, não tem dúvida. Onde é que ele falou com Deus? Em público, onde está barulho? Não. Deus vai te separar para falar contigo em privado. Porque Deus falou a Moisés quando? Quando estava no palácio? Não. Deus falou com Moisés onde? No deserto. Então, o deserto é este local onde é número 7, né? É este local onde Deus ouve as nossas súplicas. É no deserto. No caso da Agar, foi na primeira vez que ela fugia após ter sido humilhada por Sara. Na altura chamava Sarai. Então ela teve que ir até o deserto para que lá no deserto Agar ficasse a saber que ela iria dar um filho e queria ter que dar esse filho o nome de Ismael, por um lado. E também foi no deserto que agora, mais uma vez, Deus aparece a Agar e diz, levanta-te e continua a tua jornada, erga-te. Tenha fé, tenha ânimo, mulher, não fica aí a chorar. Eu já ouvi o choro da criança, agora levanta-te e anda pela fé. E aquilo que a criança chorava, Deus desceu e respondeu, porque ela, quando obedece pela fé, levanta-se, ela vê um poço e serve água e continua a caminhar e toma posse da promessa. Número 8. Qual é a importância da verdade no Evangelho e como podemos treinar a nós próprios a falar a verdade, mesmo quando esta verdade pode custar a nossa própria vida? O Evangelho é luz. O Evangelho é verdade. O oposto da luz são trevas. E o oposto da verdade é mentira. O pai da mentira chama-se Satã. E
O Pai da verdade é Deus, é Cristo. Quando nós treinamos a nós próprios, quanto mais nós amadurecemos na fé, a verdade passa a ser a nossa companheira, passa a ser a nossa companhia, passa a ser aquilo que nós buscamos. Quanto mais você anda na luz, este reflexo passa a ser a tua comunicação, passa a ser a tua realidade. Consequentemente, se não anda nas trevas, não tem receio algum de falar aquilo que vive, aquilo que sabe. Então, isso nunca vai nos custar dizer a verdade, nunca vai nos perigar a vida. Por quê? Porque se você anda na luz e prega o Evangelho, quer ser testemunha de Cristo, então você já morreu para esta vida, para esta carne. Então quem já morreu para esta vida, para esta carne, não tem medo da morte. Já morreu. Que vida vai temer? Se falar a verdade, se você já morreu. Ora, se você teme que lhe seja tirado a vida, enquanto você já aceitou a Cristo, então isso é lucro, conforme diz o apóstolo Paulo. Ele diz que morrer em Cristo para ele é um lucro. Se for para morrer pela verdade, entre perder a Cristo e ganhar Cristo, numa situação de ter que morrer pela verdade, para ele é preferível morrer pela verdade, porque para ele morrer em Cristo é um lucro. Por quê? Porque ele já morreu pela carne. Então, que venha a segunda morte para ele, porque ele tão aguarda, tão celebra, tão augura, tão quer, quanto deseja a parúzia, que é o descanso eterno em Cristo. Então, este aqui é o nosso compromisso com a verdade. Número 9. Qual é o estilo de vida que devemos levar? De forma a sermos corrigidos e honrados por Deus. Estilo de vida. Então, cristianismo é um estilo de vida. Cristianismo não é religião. Cristianismo não é ritual. Cristianismo não são ritos, práticas. Cristianismo é moralidade. Cristianismo é ética. Consequentemente, o estilo de vida que devemos levar é com Deus. E quando nós andamos com Deus, nós então olhamos e vivemos o cristianismo como um estilo de vida, não como um ritual, não como uma igreja, não como uma obrigação, não como algo para a aprovação das pessoas, mas como uma disposição de viver e de servir a Cristo, como um sentido de missão para agradar somente a Cristo, que é aquele a quem nós servimos. Número 10. Qual é o modelo sugerido por cristãos, por Cristo, para o sincero arrependimento e expiação do nosso pecado? Isso faz nos lembrar, na carta de Paulo a Tessalônica, Paulo se agrada com a fé dos tessalonicenses, porque eles resistiram a todo tipo de tentações, de tribulações, de perseguições, como prova da sua fé. Então Paulo diz que eles são um modelo cristão. E me perguntam com muita alegria qual é o modelo sugerido por Cristo para o sincero arrependimento e expiação do nosso pecado. Então, o modelo sugerido por Cristo para o nosso sincero arrependimento e expiação contínua do nosso pecado é nós guardarmos a nossa fé em meio às tribulações, tentações, provações, perseguições, cientes que todo cristão que é perseguido pelo nome de Cristo, este herdará dos céus. Número 10. Número 11 e último. Que lições nós humanos podemos tirar sobre a mentira social que Abraão cometeu e sobre o amor incondicional de Deus? Como nós
temos estado a ver ao longo desta aula. O amor de Deus, ele é incondicional através da justiça de Deus. E esta justiça de Deus foi operada na forma como Deus dirimiu o efeito daquela justiça, daquela mentira social, no caso de Abimeleque. Abimeleque foi ferido pelo fato de ele ter mandado raptar mulher de Abraão. Mas Abimeleque, ele não tocou em Sara. Quando Deus visita Abimeleque por conhecer a justiça de Deus, que é diferente do que Deus fez com Faraó. Se nós voltarmos para o capítulo 13 do versículo de Gênesis, diz que quando Faraó manda levar Sara para a sua casa, naquele caso Deus feriu a Faraó. Mas no caso de Abimeleque, porque Abimeleque não tinha tocado em Sara, Deus sabia disso. Deus visita em sonho e avisa Abimeleque para devolver aquela mulher, para que a sua vida fosse conservada. Então, o amor incondicional de Deus é na justiça de Deus, a forma como ele avalia do lado, qual foi a disposição, qual diz que eu fui de coração sincero e puro. E Deus disse, eu sei. Por isso devolve para que este homem possa orar por si, para que não pereças, nem ti, nem os teus. E por sua vez, ainda Abimeleque volta para Abraão e diz, por que fizeste isso? E Abraão teve que se justificar também, diante de Abimeleque. Porque Abraão também não tinha nada a temer. Ele teve que também falar a sua verdade, dizendo, efetivamente, ela é minha irmã, porque somos filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes. E nós não sabíamos se aqui vocês temiam a Deus ou não. Por essa razão é que nós ajustamos, nos apresentarmos como irmãos. Abimeleque, percebendo, recebendo do coração, vendo que não houve maldade do lado de Abraão, ele também devolve Sara, oferta a Abraão e ainda diz a Abraão, escolhe onde tu queres fixar residência e habita aqui no meio de nós, porque tu és bem-vindo. E eles estabeleceram uma aliança. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer a vossa presença, a disponibilidade e interesse e iremos também sugerir que não esqueçam de fazer o like à nossa página e também a subscreverem as nossas páginas e partilharem este material junto à vossa vasta comunidade de contatos. Deixem ficar os vossos comentários que teremos a amabilidade de poder responder e dali desenvolver uma interação frutuosa. Este material encontra nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LOApp, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.